Olá. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Povos e povas. Olá, Patrícia, paz e graça. Seja bem-vinda. Estamos já iniciando aqui. Bom tê-la conosco. Chama o Kiko. Chama aí para se achegar aqui hoje. Vamos bater um papo. Olha o Davi também, Davizão aí. Pastor André Zalasco. Paz e graça, pastor. Davi, um abraço, meu amigo. Como o pastor André chegou, já vou chamá-lo. Vai começando aqui, fazendo a introdução. E paz, seja bem-vinda. Fala, pastor. Paz, meu irmão. Paz e graça. Tudo bem? Ai. Fala, Bia. Beijão, paz. Só ouro? Só de boa. Bom demais. Aí, seja bem-vinda. Aí, hoje nós até fizemos até um cenário. Ó. Primeira coisa que o André viu. Oi? Estamos evoluindo aí para servir melhor. Como é que é? Nada não. Eu tô careca com força. Olha ele, eu tô careca com força. E tem grau, tem? Ué, aqui, moço. Ô, brilhando. Jesus. Fazer o Isso é bênção de Deus. né? É sinal de saúde. Nós já temos perguntas. Já? Isso aí. Eita, que coisa boa. O tema já trouxe perguntas aí pra gente. Já. Que bom. Glória a Deus. Bênção. Bom que a gente tem a participação do pessoal. Você que já chegou aí, Patrícia, David, né? Já vamos pedindo aí, para frente, aí, me arrumando aqui. Já compartilha aí, chama a galera para participar com a gente, né? Lídia, bom vê-la, paz e graça. Olha o Carol aí também, Nilson, um abraço, meu amigo. O pessoal vai chegando aí. Bom tê-los aqui conosco. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Chama aí o cônjuge, né, para participar conosco e os amigos, para a gente compartilhar. O interesse é que mais casais, né, sejam abençoados. Nós estamos aqui servindo, né, com muita alegria. O que é mais interessante, que meu coração regozija, pastor André, que nós já temos testemunhos de mudanças positivas em alguns lares, através das nossas vidas. Então, isso não tem, né, não tem nada que possa pagar. Olha a irmã Eliane aí, chegando também. A Eliane tem um conhecimento pequeno aí com o pastor André, né? Só 30 e alguns anos aí de conhecimento. É a mamãe do nosso pastor. Deus abençoe, Eliane. Bom tê-la conosco. Seja bem-vinda. Ó, o pastor Juvino. Um abração, pastor Juvino. Senhor, pastor. Aí eu vou te falar, o patriarca aqui com a gente, aí fica completo. Vamos orar então, pastor? Vamos iniciando aí orando. Agradecendo a Deus por esse momento. Schwalbe, Adiel, o pessoal que vai chegando aí, Adriana. O pessoal vai chegando, é bom tê-los aqui conosco. A gente, na medida que for desenrolando aqui, a gente dá um oi aí para o pessoal, né? Quem você conhecer, André, dá uma referência, é bom. É bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Faz a nossa live funcionar. É por isso que nós estamos aqui, para servir vocês. Então vamos orar então. Né? Eu quero pedir para o pastor André para introduzir aí com oração. Todos que estiverem e orarem também. Senhor, em nome de Jesus, nós te Pai, agradecemos. nós oramos. Louvamos por estar aqui. Sim, Ó Deus, somos gratos. cremos, ó Pai, que o Senhor tem agido através da nossa vida. Somos um canal. Sejamos, Temos, Senhor, ó Deus, rio que flui de
entender, ó Pai, que se não for o Senhor, nada poderíamos, ó Deus. Mais uma vez pedimos ao Teu Abre a Espírito mente Santo, e o coração. Teu Espírito que consola, o Teu Espírito que Em nome de instrui, Jesus. ó Deus, que Ele venha falar em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, A glória. possa tirar do nosso meio toda inquietude, e ó Deus, que a Tua graça, mais uma vez, venha abundar através de nós sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Nós estivemos orando, né, pastor André? Nós temos tido essa preocupação. A irmã Rose aí, seja bem-vinda. É a Lu que está ali? É, Lu também. Pai, seja bem-vinda. Pessoal aqui da 26, enfim, todo mundo que está chegando aí. Um abração. Nós temos tido esse cuidado, né, pastor, de todo dia, toda vez nós pegamos o tema que nós vamos desenvolver, né, e oramos, apresentamos a Deus para receber o direcionamento, e aí, de acordo, e nós vamos desenvolvendo isso durante a semana. E aí, essa semana passada, nós conversamos, oramos, Deus nos orientou aí nesse sentido, né, desse tema para hoje. Eu acredito que a gente vai poder contribuir muito, somar. E aí, como é um bate-papo, quem está aí participando também, é muito bom que vocês participem com a gente. Né? É muito bom tê-los aqui conosco. Né? Completa aí a interação, porque aqui é uma live interativa. Né? E aí a gente, pensando, né, pastor André, orando, e aí veio esse tema. Né? Se eu fosse você, eu acredito que seja um dos temas que são mais recorrentes, né, entre os casais. Fica sempre, e principalmente se a gente não tiver esse cuidado, essa maturidade, eu acredito que vira uma disputa, né? Cada um querendo defender o seu, e acaba que não entende o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia nos ensina sobre o casamento, né, nós temos sempre trazido Gênesis, né, lá na criação, que é uma sociedade. Né, não é à toa que quando a gente casa tem uma assinatura de um processo, né, que a gente tem toda essa questão. Então, o pessoal está falando aí, o Cleiton, parece até o nome do filme. Não parece não, é o nome do filme. Foi de propósito mesmo. Inclusive a arte foi feita em cima do filme, do tema do filme, do banner do filme, né? Já para levar exatamente a esse lugar que é o filme. A intenção é justamente atinar a mente já nesse sentido, né? Que até o filme apresenta de uma forma bem cômica, um filme muito interessante e inteligente. E essa é a intenção. E a intenção é apresentar, né, hoje a individualidade no casal. Eu acredito que o nosso maior objetivo hoje é conseguir compartilhar entre nós a diferença entre individualidade e individualismo. Parece as duas palavras são parecidas, mas não são a mesma coisa. Né? E é importante ficar atento nesse sentido, né? Porque nós temos a individualidade e temos o individualismo. E onde é que isso pode ser aceito? Como isso pode ser aceito? Como é que a gente desenvolve o casamento nessa forma? Né? Mandando um abraço aí para a Thalita, para a Olivia que chegaram. E aí, pastor? Vamos entrando aí vamos, né, desenvolver isso aí. Como que a gente entende, talvez, eu acredito que no século, e eu me atrevo até a dizer no milênio, né, que já que a gente está começando no milênio, então vamos até abranger, né? Esse momento em que a gente cada vez mais se torna individualistas, né? A quantidade de casamentos e até o tempo que se tem para casar hoje, cada vez é maior. Né? Antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a idade de se casar era 15 anos, né? 16 anos. Nossos avós, se a gente for ver, casaram com 13 anos, 14 anos. E ainda tinha um agravante, porque uma boa parte desses casamentos eram arranjados.
E aí nós não vamos nem entrar nesse mérito de que algumas pessoas não viviam felizes, porque até ouvi alguma pessoa, uma pessoa dizendo hoje, inclusive num bate-papo que eu tive, dizendo que havia muito casamento antigamente que era uma fake, né? E eu olhando para os dias de hoje não consigo achar muita diferença, né? Talvez hoje a gente use uma maquiagem melhor. E a felicidade, ela é muito, como é que eu tinha uma palavra que eu queria dizer, mas ela fugiu da minha mente, mas é muito, é muito pessoal e é muito Uhum. relativa. A felicidade é muito relativa de interpretações. Porque a felicidade em si ela é nítida e clara, mas é muito interpretativo hoje. Tem gente que para ser feliz vale tudo, né? E para outros já tem alguma regra. Então assim, essa relatividade e a relativização, quase não sai, das coisas estão causando talvez a maior dificuldade do viver juntos. Porque viver juntos, eu até vi uma postagem hoje, já vou até apimentar para passar a bola para vocês. Aí se vocês, Jaque, Bia e você quiser, aí, Manda bem. enfim. Eu até vi uma postagem hoje falando alguma coisa nesse sentido que eu acho interessante, falando sobre o amor. E era uma postagem em um site cristão evangélico, e as pessoas que comentaram eram pessoas cristãs e a sua maioria evangélica. E as pessoas têm, e eu acredito que eu vou fazer de uma forma rápida, mas o amor na Bíblia, ele é descrito de algumas formas. É um sentimento que, quando foi traduzido para o português, foi colocado amor. Então, assim, o philos, o storge, o ágape e o eros, todos esses sentimentos foram traduzidos na Bíblia como amor. E eu acredito que isso tenha causado muita dificuldade em relação às pessoas entenderem. Porque quando a Bíblia, 1 Coríntios, vou citar um exemplo rápido para poder a gente caminhar. Mas um exemplo rápido, 1 Coríntios 13, Paulo vem descrevendo o amor, e aí ele vem dizendo, tudo crê, tudo suporta. E eu, inclusive, por muito tempo, olhei para essas descrições que tem ali sobre o amor e falei assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso com uma mulher. É muito pesado. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não deseja o mal. E, rapaz, até entender o Espírito Santo, né? Nós vamos lendo e pesquisando, e entendendo que ali se trata do amor, do sentimento ágape. E o amor Isso. ágape, o sentimento ágape, não é o meu amor em relação a qualquer pessoa ou a Deus. O sentimento ágape é o amor de Deus por Por nós. nós. E ali Paulo, quando a gente vai ver na tradução do original do grego, traduz ágape, o sentimento ágape. O sentimento ágape tem todas aquelas características, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não, né? Então, ele não é um amor que se possa plantar ou cuidar. Ele é um amor que existe porque Deus é amor. Resumindo, seria isso. E aí eu vi vários comentários lá dizendo, e tal. E eu acho interessante, nesse contexto de individualidade, de individualismo, né, que são coisas antagônicas até, o amor que nós sentimos, e esse relacionamento que nós estamos falando, ó Isaac aí, um abração Isaac, Ana Lúcia, Deus abençoe. Pastor Isaac, é bom tê-lo aqui conosco. Muito Então, bom. né, o pastorzão aí com a gente também, bom. Então, esse sentimento que eu tenho pela minha esposa, a Bíblia relata que é o sentimento chamado eros, que é o sentimento de uma mulher pelo homem, que é o sentimento carnal, né, sexual. E aí a gente poderia ficar aqui falando sobre todos os outros sentimentos, que é o sentimento de irmão com irmã, de pai, de amigo, que são sentimentos que na Bíblia todos eles vêm descritos como amor. Mas só para ficar claro, a gente já começar aqui com o pé certo. Tem gente dizendo aí que não está ouvindo.
Tem mais alguém aí, gente, que não está conseguindo ouvir? Talvez seja o seu volume aí. O meu dedão aqui na Pra frente. gente tá legal. Aqui Tá, pra né? gente tá bom. Beleza. Vocês estão ouvindo aí, gente? Dá um feedback aí pra gente continuar aqui, que eu já vou, com essa introdução, já passar a bola pro pessoal. Ah, beleza. Ótimo, já corrigiu. bem. Beleza, valeu. Ok. E aí, pastor, dentro desse contexto, já pra gente ter essa introdução. Obrigado, Thalita. Obrigado, Zil, a irmã Cícera, enfim, toda a galera, Stephanie. Obrigado, gente. Patrícia, valeu. Então vamos nessa. Então, já que vocês estão ouvindo bem, né, compartilha aí, chama mais Vambora. gente. E vamos embora. Ei, pastor, diga aí, dentro desse contexto, pastoras, pastor, vamos lá. Então, esse desafio desse entendimento, né, desse amor, eu gosto muito de um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Top. Como a gente começou com esse tema, se eu fosse você, eu sempre comentei, quando eu tenho a oportunidade de fazer um casamento ou instruir um casal que vai se casar, eu sempre falo para o homem assim, ó, você vai casar com a mulher. E aí eu sempre falo para a mulher, ó, você vai casar com um homem. E a princípio parece que não gera Pelo muito... menos assim que é pra ser. Pelo menos é assim que é para ser, né? É, o Normal. original. Vamos tratar do original, né? Vamos tratar do original. E esse é um desafio, por quê? Porque muitas vezes o cara entra no casamento e ele pensa assim, eu vou entrar e vamos supor, vou falar da natureza masculina aí, o homem, para se sentir amado, ele tem um X, vamos supor, se a mulher tratar ele bem na cama, ele se sente amado. Opa, beleza. Aí ele pensa o seguinte, opa, eu vou tratar ela bem também, ela vai se sentir amada. E aí que entra essa questão. Se eu fosse você, você gerar no seu coração o entendimento de que a pessoa que está do seu lado, que está junto com você, talvez ela não vai sentir da forma que você sente, talvez ela não vai ver da forma, talvez não. É quase que óbvio, né? É natural isso. E aí, quando a gente fala sobre o amor, a gente precisa atinar. Igual, eu estou com a Fabiana há 18 anos, e a gente vem construindo isso. Eu já sei muito bem como que eu faço ela se sentir amada, né? Até baseado nesse livro mesmo, a gente pode indicar 5 linguagens do amor. Com isso, você vai entendendo que não adianta, por exemplo, uma das linguagens do amor é atos de serviço. O cara, às vezes, limpa a casa, lava a louça e tal, a mulher vai achar bom? Vai. Mas talvez para a mulher isso não é uma linguagem de amor que é suficiente. Sim. Então ela vai se sentir, talvez assim, bacana, fez algo legal e tal, mas não vai se sentir plena, realizada, amada, no tanto que ela deveria ser sentida. Então esse é o cuidado. Por isso que o tema é forte, por quê? Porque tem que gerar essa empatia, né? Sim. Essa questão de sentir o que ou tentar sentir o que o outro sente, entender que as reações do outro é diferente, né? Entender que às vezes a mesma frase que uma pessoa fala, eu ouço de uma forma, mas ela ouve de outra forma. Então, esse é o desafio do casal. E a gente entender. Então, eu vejo às vezes casais, para exemplificar, que às vezes o cara fala assim, pastor, mas ela tá chateada porque aconteceu isso. Mas aí é que tá. Faz sentido para a mulher, às vezes, algo que não faz sentido para a gente. Mas não significa que isso não é importante. Talvez não faz sentido. Vou dar um exemplo prático. Minha esposa adora artesanato, né? Isso não é novidade para ninguém. Sim. Então, assim, a gente vai numa loja, tem um enfeitezinho, tem um negocinho, tem uma coisinha. Aí ela vê, a reação natural dela é falar o que? Amor, olha aqui. Olha aqui, quero comprar. Brincadeira. O que eu faço? Muitas vezes eu vejo, eu olho, e aí, na hora, dá vontade de bater de ombro e falar assim, poxa, mas aí eu lembro. Aí vem a questão de você cultivar. O amor é algo para ser cultivado.
O amor é Sim, algo para ser, né? Deus planta, mas ele precisa ser cultivado. Então aí eu lembro, falo, não, mas isso faz sentido para ela. Então o simples fato, às vezes eu falo assim, não, amor, bacana, bonito, legal, gostei, né? Fazer um simples comentário já gera algo que flui. E é esse o ponto que eu acredito que os casais estão perdendo, né? O cara pensa assim, não é importante para mim, então. E aí é que entra, se o amor realmente está aí, para valer a pena, a gente tem que começar a fazer com que ele faça sentido na nossa vida. Esse acho que é a chave. sim. Quer ir pra pergunta? Quer ir pra pergunta? Olha, vamos desenvolver mais um pouco. A gente tem 20 minutos ainda. Quando a gente estiver com 40 minutos, aí a gente dá uma paradinha para as perguntas. Beleza? Que a gente Show. concentra no final. Ah, vamos dar uma esclarecida para a gente caminhar sobre individualidade e individualismo. Eu acredito que seja um dilema para muitos casais, né? E é importante a gente falar sobre isso. O individualismo, ele é para o casamento, para o relacionamento, ele é muito ruim, ele é negativo. Porque o individualismo é aquilo que eu penso em mim. É claro que eu estou falando de uma forma bem simples e básica para ficar claro, né? Então, assim, o individualismo é eu em primeiro lugar. E por isso, até do tema Se Eu Fosse Você, porque aborda justamente o individualismo. É o eu, né, o egocentrismo, é o meu desejo, né, o hedonismo, que é o meu desejo e o meu prazer acima de qualquer coisa. Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso naquela live sobre sexualidade, sobre sexo, e inclusive nesse sentido, no sentido que nós tratamos na live passada também em relação às finanças, e por aí a gente vai em todos os aspectos que um relacionamento traz, né? Ele vai se apresentar o individualismo é muito ruim, porque o individualismo sou eu primeiro. E eu traduzo isso um contexto geral e amplo. E no nosso contexto cristão, eu ainda aprofundo um pouquinho, pastor. Eu digo que tudo que tem eu, qualquer atitude, qualquer coisa que relacione a minhas atitudes, meus sentimentos, que tem eu na frente, hoje eu costumo chamar isso de religiosidade. Tudo que é o eu na frente é porque eu não sou um cristão verdadeiro, um marido verdadeiro, é a religiosidade que está na frente. Ou seja, eu tiro Deus, eu tiro aquilo que de fato é o que importa e coloco o meu eu. E toda vez na Bíblia e na vida que a gente percebe isso acontecendo, se nós formos olhar os maiores reis na história bíblica e na história do mundo, né, que boa parte deles estão na Bíblia também, perceba que o momento da queda deles inicia quando eles colocam o eu na frente. Eu vou até mais longe. E lá no início de tudo, por que que Lúcifer caiu? Lúcifer olhou para si e falou, cara, eu tenho muito poder aqui, eu vou construir meu trono aqui, ó, Do ladinho dele. né? Então eu tenho o mesmo poder. E quando a gente pensa único e exclusivamente na gente, isso é individualismo, que é diferente e antagônico à individualidade. Porque eu sou uma pessoa, a Jaque é uma pessoa, isso é individualidade. Eu respeito a Jaque e não quero transformá-la em outro Júnior. E cara, eu vejo muito isso em relacionamentos. E o pior, eu corrijo a mim mesmo, eu fui redundante de propósito, diariamente. É uma luta constante minha. Né? Uma luta que eu enfrento, um leão que eu mato todo dia, é justamente não querer transformar a Jaque em Júnior. Porque isso é individualidade. Eu não respeitar a individualidade dela, isso aí já é totalmente prejudicial. Respeitar o espaço dela,
Eu costumo dizer, eu jogo a pimenta e passo a bola, né? Eu costumo dizer que, que quando a gente casa, isso aqui, ó, não tem mais senha, né? Vocês estão vendo aí, né? Não tem mais senha, não, meu amigo, pro cônjuge, não. Pode ter para os filhos, pode ter para o que quem for, mas para aqui, não. Isso aí isso é individualidade. Porque se a minha esposa não pode ter acesso às minhas conversas, eu não me protejo. Já até falei isso em outra live. Então, numa das outras lives que a gente comentou. Então, assim, joga essa pimenta aí. A gente saber diferir o que é individualidade e o que é individualismo, para que nós não machuquemos um ao outro, forçando a barra para transformar o outro naquilo que eu quero. E às vezes até quando acontece isso, dessa transformação, né, que pode acontecer, de forçar o outro, aí algumas atitudes o outro muda porque você foi forçado a isso, aí quando você muda, o outro já acha ruim porque você mudou. Tipo, não era dessa forma, não quero assim, porque tá muito parecido. Então acaba também tendo choque, as brigas, né, dessa forma também, e é muito ruim. Eu acredito, isso é tão interessante, que hoje, né, nesse dia, até trabalhando, eu fiquei pensando, e eu me fiz uma pergunta. Eu acredito que se fosse para eu casar comigo mesmo, já tinha dado divórcio há Deus muito me tempo. livre. Eu ia dizer isso e esperei para poder deixar a bola. Eu não me aguentaria. Se aguentar, é um desafio. Cara, não é? E aí o que acontece? Qual que é o desafio? Que a gente vê um esforço entre casais da mulher querer mudar o homem, do homem querer mudar a mulher. Sim. Não, mas eu já vi situações da mulher, nós já presenciamos isso, mas você tem que ser desse jeito. E aí a pessoa não percebe que são essas individualidades que faz com que o casamento seja uma construção cada vez melhor. Sim. E aí, isso que você falou sobre, igual a pessoa fala assim, pastor, mas eu gosto de ter o meu individualismo. Já escutei o cara solteiro, não, mas eu vou casar, mas a pessoa, eu falei assim, cara, então não casa. Eu vou casar, mas a senha do meu celular, né, ninguém, cara, não casa. Agora, não adianta, e graças a Deus por isso, eu querer que a Fabiana seja igual a mim, porque não vai funcionar. E eu louvo a Deus porque ela não é igual a mim. Por quê? Porque provavelmente, eu acredito, não sei nem se a gente estaria junto. Porque assim, as pessoas me veem às vezes falando e pensam assim, nossa, é o melhor do mundo. Não, mas não conhece. Eu fiz questão de falar isso aqui, porque às vezes vê a gente falando, né? Você deve viver essa experiência também, pastor Júnior? Com certeza. Vê a gente falando para casais, vê a gente aconselhando, pensa, poxa, que sorte a esposa desse isso é perfeito. Moço. E aí, assim, eu louvo a Deus. Mas aí entra essa questão. Nós temos a nossa individualidade, mas toda vez que a gente vai pensar em alguma coisa, a gente não pensa nunca no individualismo, isso que você falou. Não existe o eu. O povo judeu é tão próspero, e uma das questões que o judaísmo é próspero, e agora eu estou falando do judeu em si, que o judeu, a primeira pessoa do judeu não é igual nós conjugamos um verbo que eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles não conjugam assim, eles começam no nós. Então, na cultura hebraica, eles sempre começam no nós. Então, o nós que atua. Quando o casal entende isso, o casamento começa a funcionar da forma que tem que funcionar. É esse o desafio. Quando eu lido com o casamento, não achando que tem que ser o meu, para mim satisfazer, isso difere. E aí eu fecho aqui. O que eu vejo muito? Eu vou orar para Deus transformar a minha esposa, eu vou orar para Deus transformar o meu marido.
Ah, Senhor, muda. Ah, e eu já ouvi orações assim. Conselho prático aqui, que eu sempre falo nas lives. Comece a orar, Senhor, que eu seja um marido melhor, que eu seja um pai melhor, que eu seja um homem melhor. Quem é pastor? Nesse Que eu caso, a seja gente um usa o pastor. eu, né? Aí você traz para você. Porque aí você tem que melhorar, porque você melhorando, você vai frutificar no nós. O eu sendo transformado, ele frutifica no nós. Mas quando eu Sim. fico com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, de achar que a minha esposa que tem que fazer do jeito que eu quero, vai dar conflito, não vai gerar aquilo que precisa gerar. Eu lembrei de um É massa. episódio aqui que Aham. aconteceu. Tá não. Ah, não. Vocês estão ouvindo bem ela? Não, lógico que eles vão me ouvir, né, amor? Eu grito. Eu lembro de um episódio que aconteceu quando a gente casou. Pode contar tudo? Pode? Eu lembro de um episódio que Que aconteceu. episódio? Tipo homem agora. Que episódio, meu Deus. Ele só vai saber quando eu falar, que ele não lembra, não. Eu tô com a mão aqui, ó. Qualquer coisa. Depois ele me belisca. Qualquer coisa fala só 10%. Quando a gente era recém-casado, ele foi trabalhar. E aí, como se diz, não tinha nada para fazer em casa. Não tinha nada. Ele levou um guarda-roupa de quando ele era solteiro, com as coisas dele de quando ele era solteiro. Tudo. E a mãe dele tinha falado assim para ele, ó. Falou para mim assim, eu falei pro André não levar essas coisas, deixar aqui em casa. Mas tá, o que eu fiz? Não tinha nada para fazer, o que eu fiz? Fui mexer no guarda-roupa. Pra arrumar, Aí ué. tinha uns cadernos lá, com escritas que não me agradou, né? Mas fotos principalmente, né? Aí assim, quando ele chegou em casa, como assim? Porque quando a gente casa, a gente não sabe, recém-casada, a gente não sabe como abordar, né, o esposo. Hoje a gente sabe que hora que fala qualquer coisa com eles, né? Aí eu peguei e falei assim, amor, então, encontrei umas coisinhas, umas fotos. Eu gostaria muito que você rasgasse, queimasse, jogasse fora. Aí ele olhou bem sério pra mim e falou assim, você mexeu nas minhas coisas? Oi, tudo bom, querido? Cara, casou, nós estamos aqui. Você olhou pra ele e falou, isso não te pertence mais. Não é? Não, isso foi tipo no começo da semana. Sabe que dia que ele foi fazer isso? No sábado, porque o bicho era ruim. No sábado ele entrou no quartinho, foi jogar as coisas, rasgando. Eu rasga tudo. Então, assim, casou, não tem esse tipo de coisa. Não tem, é sem lógica, né? É E um às só. vezes as pessoas não percebem às vezes que a gente fala num tom de brincadeira, como diz Cláudio Duarte, a gente fala as coisas sérias rindo, que é para ficar mais fácil de ouvir. Mas que é pesado. Olha, estar preparado para as coisas é tão importante. Eu tratei de um casal, eu já disse algumas vezes, e eu quero compartilhar de novo para ficar aí para geral. Eu tratei lá na Ágape, onde até o pastor André pastoreou também, tinha uma irmã que vinha orando pro esposo dela há anos. E aí pedindo para Deus salvar o marido dela um caba de 2 metros de altura, forte, pedreiro, pensa num caba forte, moço. E aí chegava bêbado em casa e metia o pé em tudo. Teve uma vez, só para vocês terem ideia, teve uma vez que ele trancou a porta da casa e ateou fogo, com todo mundo trancado dentro de casa. Só para vocês terem a ideia do nível da coisa. E aí ela lá e a gente naquela peleja, eu aconselhando ela, oramos junto, e aí eu fiz amizade com ele, me aproximei dele, enfim, todo aquele processo. Resumindo, Deus foi misericordioso e salvou o homem. Bênção, um milagre do tamanho do mundo, a igreja toda regozijou. Passou mais ou menos uns 3 meses, ela me pediu gabinete. Aí eu já fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, será que deu ruim? Né? Porque a gente já fica, né, torcendo ali para Deus abençoar, então a gente quer crer que a coisa vai
Quando me chega, a mulher vem, né? Pastor, eu quero conversar com o senhor, porque eu não sei mais o que eu faço com meu marido. Aí eu, sim, minha irmã, continue. O que é que está acontecendo? O que é que ele está fazendo? Né? Aí, quando ela disse isso, no meu coração de homem, é óbvio que já vê assim, ele deve estar bebendo de novo, deve, né? Recaiu. Ela olhou para mim, pastor, eu chego em casa agora e ele não me deixa mais assistir minhas novelas com aquele zinho dele lá. Então, muitas vezes, no nosso individualismo, a gente faz pedidos a Deus falando muda, 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 mas a gente não está pronto para a mudança que a gente está pedindo, porque nós não fomos convertidos ainda. Então, o individualismo ele é venenoso por causa disso. Então, ele traz esse problema para a gente. Né? E isso, quando afetado para a gente aprofundar ainda mais, quando isso é levado para os filhos também, começa a criar um caos no lar. Porque os filhos começam a se tornar individualistas também. O pai não respeita o filho, porque o espaço do filho, em alguns sentidos, e aí, pastor, vocês dois até têm mais experiência. Eu tenho muita experiência empírica, mas é mais de conhecer, né? Vocês têm na prática. Respeitar o espaço do filho tem um limite. A individualidade do filho é respeitada. Agora, isso tem que ser respeitado. Agora, o filho viver no mundo dele, dentro de casa, igual eu vejo alguns pais, que por serem individualistas, os filhos também se tornam. E aí, o que acontece? Os filhos começam a sentir esse individualismo. E aí começam a ter o seu quarto, o seu computador, o seu celular. Porque o exemplo olha para o pai tem o seu celular com a sua senha. Aí, ó, o pessoal tá dizendo aí que o dele não travou, não. Deve ser a internet de vocês aí, gente. Dá uma olhada aí. Ora aí para Deus multiplicar a internet. Multiplica os gigas aí. Então, assim, isso é tão perigoso que começa a refletir nos filhos. O comportamento dos filhos. Os filhos começam a se tornar individualistas e aí eles passam a viver a vida deles, vamos dizer assim. E o lar, e a proposta que Deus tem para um lar, para uma casa pode ser outra, mas a proposta que Deus tem para um lar é diferente, né? Dá a sua contribuição aí, compartilhe as suas experiências como um pai de 2 meninos já adolescentes. Então, a Patrícia até falou assim, não tem nem jeito de te defender, pastor, sobre o que a Fabiana falou, né? E não tem mesmo, não. Aqui, eu já passei por isso. É desafiador. Por isso que eu fiquei quietinho. E Júnior, é tão desafiador que, por exemplo, se a Fabiana fosse igual a mim, a gente tava enrolado aqui em casa. Porque, por exemplo, o Miguel entra para dentro do quarto, a Andressa vai para o celular e tal. E eu sou um tipo de pessoa que muitas vezes, entenda isso, quem está nos ouvindo, não é que eu sou desleixado, mas o meu perfil, tipo assim, tá de boa. Agora ela não, por exemplo. E aí, você que está assistindo, entenda. É essa ligação que faz com que as coisas dê certo. E eu sou filha da dona Irene, querido. Né? Não tem escapatória, não. Inclusive, a sogrinha tá aí, ó. Tá aí. Aí o que a gente faz? Aí, assim, ó. Então, quem está ouvindo aí, e a gente tem uma afeição, tem um carinho, obrigado por tudo, pelo que vocês são na nossa vida e nós amamos de vocês. A Fabiana fala assim, às vezes, para mim, meu amor, os meninos estão muito no quarto. Eu já chego derrubando porta, batendo, para ver o que é questão. O Miguel gosta muito de jogo, aí eu chego lá, o que você tá vendo? Mão na parede, pá! Então, já desliga a internet, que o fio passa aqui, eu desligo a internet, aí eu sei que ele vai sair do quarto. E aí a Fabiana, ela tem uma percepção, graças a Deus por isso,
que, por exemplo, a Andressa teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa, às vezes, à noite, né? O Fabiano fala, você está diferente, o que aconteceu? E eu gosto disso por quê? Porque os nossos filhos é assim, né? E a gente entende isso. Por exemplo, o Miguel, a Andressa, tem a senha do meu celular. Não tem esse negócio. Mas aí a gente respeita a individualidade, a gente sabe até onde a Andressa pode ir, até onde o Miguel pode ir, que são duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente. Sim. Mas não adianta. Nós somos os pais e não vem com esse negócio. Por exemplo, deixa eu ver seu celular, Andressa, deixa eu ver seu celular. Não, pai, não. Vai me mostrar. Agora. E eu ainda falo assim, Agora. ó. Andressa, sem mais nem menos. Andressa. Ó a tática, você que é mãe, olha a tática que dá certo. Eu vou contar de 1 até 3, rápido, e você me traz o seu celular aqui, pra não dar tempo de fazer nada. 1, 2, 3, telão da minha mão. E ela vem correndo. Ela vem correndo e eu pego o celular. Ou às vezes, só dar uma dica pra você. Seu filhinho tá lá dormindo, vai lá pega o celular dele, lê tudo. Põe lá de volta do mesmo jeito. Nos dias você fala, olha, eu tive um sonho. Tive um revelamento. Mas assim, pastor Júnior, graças a Deus, por causa desse perfil que a gente tem aqui em casa, dessa liberdade, assim, não tem restrição. Sim. Eu louvo a Deus que a Andressa, por exemplo, tem coisas que ela fala pra gente, que a Fabiana até fala, filha, muita informação. Desnecessário. Então, diminui. Na verdade, mais importante do que a pessoa ter acesso ao celular, o que seus filhos fazem, tá por dentro, é ser amigo dos seus filhos. Ah, não tem essa, você é mãe, você não é amiga, eu sou amiga e eu sou mãe. E muitas coisas que ela não fala nem pros colegas dela, eu já sei primeiro. Mas não que eu obrigo, ela fala algumas coisas assim. Mas não que eu assim, né? Mas ela chega em mim, me fala e me mostra, e realmente é como o André falou. Eu falo, Andressa, não precisava você me falar isso, não. É porque mas, quando há... Eu espero, é como o André falou, nossos dois filhos são totalmente diferentes um do outro. Mas eu espero que o André Miguel também seja assim, apesar que eu acho que não. Mas eu espero que ele também seja assim, né? É um relacionamento muito aberto, muito saudável que a gente tem, né? Quando há liberdade, né, que isso é desenvolvido, eu percebo muito isso. A gente teve a oportunidade de cuidar de uma bebezinha aqui uns tempos desses para trás, a gente passou quase um ano, praticamente, com ela, e nós percebemos como a gente amadureceu em muitas questões. Tem um livro que eu posso indicar nesse sentido, você aí que é pai e mãe, e que pretende ser pai e mãe, cara, é um livro que hoje, quando eu tenho oportunidade, eu dou... quem já é pai e mãe. Sim, quem é pai e mãe, quem pretende ser, é um livro básico para a educação de pais. Porque a gente acha que não precisa, mas é extremamente necessária a educação dos pais, até nesse contexto de individualidade, individualismo que nós estamos falando hoje. E Pastoreando o Coração da Criança. É um livro... TED Trip. É um livro sensacional, um livro básico, na minha visão. Quem quiser, nós temos PDF. É um livro básico, procure ele, né? E assim, ele é muito importante para desmistificar, tirar muita máscara, muita escama que fecha os nossos olhos em relação à criação do filho. A essa liberdade sem ser libertina, né? A esse cuidado sem ser, igual a Fabiana falou, eu sou amiga dos meus filhos. Sim, a amizade de um pai e de uma mãe, aí eu posso dizer porque eu conheço vocês dois, é diferente de uma amizade de outra pessoa. É uma amizade assistida, né? Igual uma prisão assistida, né? Tá com a tornozeleira ali sempre. Então, assim, eu acredito sim que tem que ter essa amizade, mas é óbvio que é uma amizade diferente. E é uma via de mão dupla. E ela parte dos pais.
Até porque tem muito pai que olha para o filho chateado, nervoso, e não percebe que ele é um filhote do seu comportamento, né? Justamente por não se enxergar, por não se resolver, né? Achando que é o superior. O homem, se não tiver cuidado, tem muito isso. Até foi falado aí mais cedo um pouco, que a mulher ela é mais emoção e o homem é mais razão. E a gente tem até uma teoria que aprendemos, e eu até concordo, que na verdade é o contrário, né? Mas não vamos entrar nisso não, vamos deixar isso para um próximo capítulo. Né? O certo é que respeitar, porque quando a gente não respeita, pastor André, a gente estrangula, a sensação é essa, para quem não é respeitado. Porque se eu não respeito a minha esposa como um indivíduo que ela é, cara, eu acho a coisa mais insana eu querer transformar a minha esposa se o que me fez amar a minha esposa é justamente quem ela é. E aí, amigão, fica a dica para você que está assistindo. Talvez, tem gente solteira aí que eu sei também, e que vai assistir posteriormente, os solteiros que estão assistindo, a grande questão talvez seja que você não viu a pessoa que você ia casar antes de casar. E essa é uma grande questão. Porque eu, com a minha esposa, nós nos conhecemos antes, tivemos o cuidado, e aí eu estou dando dica. Entenda que, não, como a gente sempre costuma dizer aqui, né, pastor André, não é uma fórmula correta, única. Cada um, vocês têm uma personalidade diferente da nossa, o relacionamento de vocês tem uma dinâmica diferente da nossa, que nunca daria certo a nossa e nem a de vocês. E nós nos damos muito bem como casais, né? Como amigos. Nós, além de cunhados, né? De irmã e irmã, de cunhado e concunhado, e essa bagunça toda que virou, né? Além de tudo isso, nós nos tornamos amigos antes até de ser, né? Ter o compromisso. E isso é extremamente importante. Quando eu não amassei, não me abusei, né? Não, aquelas coisas todas que às vezes o povo faz tudo antes de casar, impede, a paixão impede que eu veja quem a pessoa é de fato. E aí quando completa, eu disse até na live de sexualidade, eu acho, quando completa os 2 anos e meio a 3 anos no máximo que a paixão dura, aí é onde a casa cai. Porque quando a pessoa percebe quem está do lado dela, aí ele quer transformar. Entende? Então, eu preciso saber quem está do meu lado. E ainda assim, com tudo isso que eu estou falando, nunca impediu de eu ter que me refazer em alguns sentidos para poder estar do lado da minha esposa. Como eu fui amadurecido e como eu não me arrependo pelo amadurecimento que eu tive por ter casado com a minha esposa. E eu acredito que seja justamente esse o cerne da questão. Quando eu forço uma mudança, eu faço com que ela deixe de ser quem ela é. Talvez, igual a gente já falou, queira transformar ela em outro eu. E tem muita gente que quando consegue transformar o outro em si mesmo, aí separa, porque não consegue conviver consigo. Não consegue. É uma tragédia, meu irmão. A gente consegue viver com a gente mesmo porque a opção é uma. E muito clara. Mas tem dia que você levanta e olha pro espelho e fala assim, cara, tu é ruim com força. Eu já falei, eu falo, gente, você tá de parabéns. E isso que você falou é tão forte, essa questão do estrangulamento, que a gente vê casais desse jeito. Onde a pessoa não pode expressar a sua individualidade e aí fica essa questão. Onde os filhos não podem expressar a sua individualidade, não podem se expressarem, porque estão sendo estrangulados, né? Não entendo. Tipo assim, não adianta. Eu tenho Miguel e Andressa. Não adianta, são totalmente diferentes, personalidade diferente, jeito de lidar com as coisas totalmente diferente. E eu tenho que ter a sabedoria. Por isso que Malaquias fala que nos últimos dias derramarei o espírito de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ou seja, o pai... Por que dos pais aos filhos primeiro? Porque o pai que tem a maturidade, ou deveria ter, de entender isso. Sim. Esse é o desafio. E aí o pai fica pensando assim, mas é o filho que tem que me entender, é o filho.
Cara, se liga, você é o mais velho, normalmente, ou deveria ser o mais maduro, o mais consciente, o mais sensível, o mais sóbrio, para Pela fazer com que a lógica, né? relação venha funcionar. Não, e o tanto que seria sem graça você conseguir, por exemplo, transformar a Jaque num Júnior. Tanto que seria sem graça, igual você falou. Nós dois Miser como e credo. nós temos a nossa particularidade. Vocês dois, como casais, vocês têm a sua particularidade. E vamos supor, nós quatro, né? Eu já expandi esse negócio. Nós quatro se dá bem, né? Assim como outros casais que a gente conhece, que também, né? A gente se dá bem com eles também. Pensa que sem graça que seria todo mundo igual. Você saberia o que a outra pessoa acha daquilo, não teria ideias diferentes, trocar ideias, né? Todo mundo ia agir igual, né? Você não ia estar surpresa nunca com nada, muito sem graça, muito. Mas não é. Você não ia ter chance de surpreender, por exemplo, já que você não ia ter chance de surpreender o Júnior, nem ele a você. E é muito sem graça, né? Seria um robozinho. Sabe o que eu percebo? Que a gente casa numa intenção e depois essa intenção é amassada pela dificuldade do dia a dia. Cara, fala sério, os desafios são justamente as coisas que fazem o relacionamento com Deus, o relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os filhos, terem mais sabor. O que é bonito numa história é justamente vocês dizerem, nós estamos há 18 anos juntos. Se isso fosse fácil, ninguém ia dar nenhum motivo. Vocês não iam dizer com tanto orgulho que estão há 18 anos juntos. Eu e a Jaque vamos fazer 12. Na verdade, 23. De namoro. Não, eu estou considerando. Só de casamento. Estou considerando só o oficial. Mas é uma vida. 18 anos é uma vida. Sim. 12 anos. Quantos anos o Miguel tem? 12. Eu estava comentando com a Jaque essa semana. Falei, amor, eu me lembro quando eu casei com você, quando a gente estava namorando, como foi muito rápido, né? Namoro, noivado e casamento. Eu me lembro. Jaque, pensa direito. Jaque, qual é, Jaque? Os beijinhos nos outros, na sua frente, você lembra? Olha o que a minha cunhada vai dar de conselho para minha esposa. Jesus, ainda bem que a minha bichinha foi madura. Olha que legal que o Rubens colocou, e até agradecer o Rubens. Quem deu a sugestão da live passada sobre finanças foi o Diácono Rubens, né? Valeuzão. E olha o que ele colocou aí, ó. Uma só carne é um processo que se concretiza a cada dia, assim que o casal estabelece a aliança do casamento. Desde já os vê como uma só carne. Portanto, cabe ao marido e à mulher cumprirem o seu papel. É justamente esse desenvolvimento, né, esse processo que acontece. E como é legal, essa semana eu tive conversando algumas coisas com a Jaque, que para mim foi um desafio. Você vê, 12 anos casado, e eu cheguei para ela e falei, amor, eu estou inseguro por causa disso e disso e disso. Para o pessoal ver, por que eu estou abrindo até meu coração e falando isso para vocês? É óbvio que eu não vou dizer o que é, que eu já disse que é sensível. Então, se é sensível para falar com ela, vocês nunca vão saber. Mas eu tive a liberdade de chegar para ela. Eu fiquei curiosa. Morra! Nem olha as declarações da Paty aí. Ai, Kiko, 20 anos eu te amo. Hoje tem, Jesus amado. Outra glória! Então, Andressa, vai pro quarto. Você ainda é muito novinha para essas coisas. Eu posso nem ouvir vocês. Tá bom. Então, assim, é interessante porque eu tive essa liberdade de falar, de trazer algumas coisas para ela que me ajudam a amadurecer. Pastor André, tem muita coisa ainda para falar. Tem. Mas vamos responder a pergunta que a gente tem um pouquinho de tempo só. Vamos lá. Tá, vou colocar aqui, peraí. Que eu quero ler como é que a pessoa colocou. Leia. Enquanto você vai vendo aí seja breve. os opostos
os opostos se atraem? É uma pergunta que todo mundo fala, né? Que todo mundo. Pois é uma pergunta. Uma pessoa afirmou aí, os opostos se atraem. E aí eu trago como uma pergunta: os opostos se atraem? Se você pegar dois ímãs e colocar na mesma polaridade, eles não vão se unir. Se repelem. Isso. Talvez seja por isso que muito relacionamento tem dificuldade. Porque são dois iguais que não se encaixam. Engrenagem, se não for engrenagem, não tem encaixe. E aí entendam como vocês quiserem depois. Mas eu estou sendo didático em uma questão. Então, assim, a Jaque, ela fala menos do que eu um pouco. Graças a Deus. Bem menos do que eu. Muito menos do que eu. Mas que bom. Porque imagina nós dois falando muito. Eu tenho que levantar a plaquinha, minha vez. Vai lá, dá a pergunta aí. Vamos lá. Legal. Olha só, Andressa tá por dentro. Tá falando assim, não tô nem ouvindo vocês, mas ela tá por dentro. Sabe o que ela falou? Os dispostos se atraem. Parabéns, é minha sobrinha. Muito bem. Eu mereço uma pizza. Opa! Chega, rupiei. Vai sobrar pra mim. Vai lá, pergunta. Esse aqui, né? O que você pensaria? O que você pensaria da sua esposa se visse ela conversando com homens e apagando as mensagens antes que você tenha acesso ao celular dela? Seja quem for, da igreja, do trabalho, da família, seja quem for. Posso responder de uma forma bem prática? Eu ia pensar que ela estava me traindo. Com certeza. Porque se ela não... E eu não estou falando traição no sentido físico, carnal, sabe, propriamente do fato consumado sexual. Não. A traição, nós até falamos isso já em algumas outras lives de sexualidade. Traição vai muito além da conjunção carnal. Porque, amigão, a partir do momento que eu começo a esconder alguma coisa da minha esposa, o meu contrato com ela já foi corrompido. E a traição, o adultério, vamos tratar essa palavra que é a mais correta, o adultério é tirar do original. Adulterar eu tenho um original e eu tirei desse original. Então, se no meu relacionamento, Deus nos mostra e a gente entende, né, que a liberdade um com o outro é o que tem que existir, a partir do momento que isso foi quebrado, já há um adultério nisso. Né? Por que eu tenho que apagar? O que ela não pode ver meu? Inclusive, outra coisa também, pastor. Temos um minuto. Isso é uma via de mão dupla. Às vezes a mulher pega o telefone e tem aquelas conversas toda dando sinais que tem alguma coisa apagada no meio. Não faz isso, cara. Cara, não faz isso. Você tem seu celular, deixa tudo aí, mostra para sua esposa, casou, meu querido, o livro é aberto. Não adianta. Se tiver risco... Até uma vez, rapidinho que eu vou falar. Tinha até uma vez uma irmã de igreja mandando umas mensagens pro André. Eu falei assim, amor, a irmã tá mandando aqui pra você e mandou uns coraçãozinhos. Mandou uns coraçãozinhos. Não, mas não quero não, mas ela mandou, olha aqui, ó. E rindo, nós dois. Por quê? Porque ele não esconde. O celular tá ali, tem, como se diz, né? Tem senha para as pessoas de fora, né? Mas aqui para dentro todo mundo sabe, né? Aí ele começou a rir ainda, mas tudo bem, vai, pode continuar. Eu uso sempre a questão de segurança, minha esposa tem, porque meu celular tem hoje os aplicativos de banco, as coisas, né? Então, assim, gente, olha, se tem alguma dificuldade, alguma pessoa lhe trazendo incômodo, a melhor coisa é ser sincero, conversar com a esposa até para se proteger. Quando eu sou aberto com ela, eu não sou aberto com ela por causa dela. Eu sou aberto com ela por causa de mim, para me proteger. Nós temos 28 segundos. Pergunta aos pastores, qual conselho vocês acham relevante quando vocês se casaram? Ser sincero. Seja verdadeiro um com o outro.
Gente, Mostre seus defeitos e qualidades. muito obrigado. Deus abençoe, pastor André, Bia, todo mundo que teve. Brigadão. Um beijo no coração. Até quinta-feira que vem. Obrigado, gente.